Olá, gente, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma prática com a pessoa que vai conduzir, que é a Ana Carolina Marques, está aqui. E então a gente vai ter hoje a facilitação dela e vai precisar de uma toalha de rosto. É isso? Pode ser uma de rosto? Pode ser De, uma de rosto. ou de corpo, tanto faz. Ok. E hoje também é o último encontro da série da temporada de ansiedade, que a gente começou já faz um pouco mais de um mês. E aí vamos dar uma pausa nos encontros e voltamos em breve, provavelmente com algum outro tema, né? Talvez Juliana ou Ariel também retornem, mas aí a gente vai avisando lá no grupo, ok? Então, passo o Space Road para Ana. Que massa. Bem-vinda. Obrigada por oferecer hoje o seu serviço, que é maravilhoso. Amo estar com você. Uhum. Eba, eu fico muito feliz, tem sido um prazer estar nos últimos encontros, porque de nada adianta a gente se trabalhar, seja espiritualmente, seja intelectualmente, se não escreve no corpo, né? E aí a prática de hoje, ela é parte intencional e parte intuitiva, improvisada, e eu vou passar por uma pequena narrativa para colocar a gente em contato com a gente. Então, pensando em momentos de ansiedade, como que a gente faz para... Calma, para, respira, né? No meio da loucura, o que a gente pode fazer? Então, foi pensado um pouco nisso. Algumas das práticas eu aprendi com um pesquisador e dançarino do corpo, Danilo Patzoff, e outras coisas vão ser magia a surgir no momento. E aí a proposta é ter uma toalha, ela vai servir como um instrumento pedagógico. Essa prática de hoje eu não vou colocar música, mas se você quiser na sua casa, junto com, né, a condução, colocar uma música, pode ser gostoso. É isso, Bora. Que bom. bora. Obrigada. Acho que eu vou apagar a luz. Então, uhum. Então, a gente fala muito sobre respira, né? Como quando está acontecendo alguma coisa muito acelerada e fala, nossa, calma, respira, mas como é que a gente respira, né? E eu aprendi esses dias uma maneira de observar como que a gente respira. Não sei se a magia já fez aqui no Conexão Corpo, mas é muito simples. Pega a toalha e enrola ao redor do peito. E a ideia é ficar bem justinho, assim, para você poder sentir a diferença. Então a gente vai começar só com essa observação mais pedagógica da nossa respiração e depois a gente entra na prática mais no flow. Então a primeira coisa é respira como você normalmente respira, sem tentar mudar, sem tentar controlar, só como você geralmente faz para respirar. É possível que você esteja percebendo que a toalha está se movendo, abrindo e fechando. E essa respiração torácica, ela é a que normalmente a gente mais ativa, principalmente nessa nossa cultura moderna, que é fundada numa desconexão com o corpo, né, com a terra. Então, nomeando, né, essa respiração torácica, ela responde apenas a 30% do nosso potencial de respiração. Os outros 70% são possibilitados pelo diafragma, que é a respiração ventral, né, mais abaixo. Então agora que você percebeu como normalmente respira e provavelmente é pelo peito, né, pelo pulmão, a prática é não mais mover a toalha e só respirar pelo diafragma.
Percebe que... Falar assim, onde fica o diafragma, como localizar mais no corpo? Justo. Então, o diafragma, como se fosse ele tem o formato meio que de um guarda-chuva dentro do corpo, bem aqui, mais ou menos na altura do plexo solar, e ele cria uma divisão, né, entre o pulmão e os outros órgãos da nossa barriga. Ele é furado no meio para passar esôfago e outras coisas, e ele é um grande músculo que... E agora você pode ir praticando enquanto eu falo. Quando ele é contraído, ele empurra para baixo e ele abre espaço no nosso pulmão. Então, o nosso pulmão, ele é um saco vazio. E quando esse diafragma é contraído, quando a gente faz e empurra a nossa barriga para fora, ele abre o pulmão, e a diferença de pressão entre esse pulmão dentro e fora traz o ar para dentro. E o que é uma doideira, né? Pensar que a gente nunca puxa o ar para dentro. É essa diferença que o diafragma faz, abrindo o pulmão, que muda a pressão, e aí o ar entra. E da mesma forma, quando a gente contrai ele, né, para dentro, para cima, é quando o pulmão é diminuído de tamanho e esse ar que está dentro é expulso. E a pequena prática pedagógica agora é de fazer só essa respiração diafragmática ou ventral. Se você perceber que a sua toalha ainda assim está movendo, não é um problema, não é um erro, não tem nada de errado no que a gente está fazendo. É mais para ter consciência desses dois lugares da respiração. Continua praticando, respirando mais algumas vezes, só pelo diafragma. E percebe que para isso você precisa ativar os seus músculos do abdômen e outros tantos músculos também. O movimento do diafragma mexe em todos os órgãos internos, chega até o quadril. É como se você, respirando, você massageasse todos os seus órgãos internos. Para quem está assistindo às Olimpíadas, percebe que muitas vezes, se você observar o atleta, eu estava vendo isso no jogo do Brasil do vôlei de praia ontem, os atletas vão respirar e a barriga deles vai mover muito para fora e para dentro. Por quê? Continua respirando, e as informações que eu trago são para complementar no nível mental aquilo que você está experienciando no nível físico. A maior potência da nossa respiração está no diafragma. Como eu disse, responde a 70% da superfície de contato, de troca entre o ar que chega e os mecanismos da respiração que conseguem filtrar o oxigênio e levar para o fim da respiração, que na verdade não é o pulmão. O fim da respiração é cada célula do nosso corpo. Então, enquanto você está respirando e ativando a maior parte da sua respiração, até porque o peito, uma parte dele é ocupado pelo coração. Então, o nosso pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito. E a parte maior do pulmão direito é um pouco mais para baixo, onde está o diafragma. Então, respirar só pelo peito nunca ativa um pedaço grande do nosso pulmão. É como se ele ficasse sempre contraído. E a respiração diafragmática, ela ativa todo esse potencial de troca com o ambiente, de oxigenação, que pronto, não termina no pulmão, o pulmão é apenas o meio, e chega até cada célula. Então agora, enquanto você está respirando e sentindo o seu diafragma, ativando o seu abdômen para respirar com mais profundidade, percebe como a sua respiração muda, às vezes o som da respiração muda. E traz a sua atenção para o pulmão como meio.
e o fim da respiração em cada célula. Então, a sua respiração ela vai até a ponta do pé, até a ponta da mão, do cóccix, da região genital. E quando expira, vem todos os resíduos da respiração celular, desde cada um desses cantinhos, passa de novo pelo pulmão, que é apenas meio, e é expirado, devolvido ao ambiente. E agora que você está nessa consciência do diafragma e da respiração que acontece no corpo inteiro, e daí que vem a nossa energia, é cada mitocôndria, que é uma organela dentro de cada célula, que recebe esse oxigênio, transforma em energia e devolve em gás carbônico, que pronto, volta por todo o sistema até ser expelido de novo. Agora sim, você pode praticar respirar completamente. Então, ativa primeiro o diafragma e depois ativa o peito. E aí você vai sentir a toalha se esticando. E depois, na hora de expirar, contrai o peito e termina contraindo o abdômen. Parece mecânico, mas é para fins pedagógicos, é para perceber a distinção entre essas respirações, perceber que você é capaz de escolher entre uma e outra, e que com isso você ativa a plena potência do seu pulmão, da sua respiração. Mais algumas vezes. Percebe que tem lugares dentro do corpo que somente a respiração consegue alongar, somente a respiração consegue chegar nesses cantinhos. Uma última vez, respira até preencher totalmente o seu pulmão, ativando o diafragma e o peito. E quando achar que não consegue inspirar mais, traz mais um pouquinho de ar e sustenta. E depois solta pelo peito, e depois pelo diafragma. E quando achar que não tiver mais nada, solta mais um pouquinho. E agora você pode soltar a sua toalha, que serviu como uma ferramenta pedagógica de percepção, de distinção. Mas a gente não anda com uma toalha por aí. A gente anda respirando de forma automática. E esse momento de consciência, de observação, serve para treinar, praticar. De forma que, realizada constantemente, em qualquer a fazer, seja na yoga, seja lavando louça, fazendo exercício, conversando, trabalhando. Essa prática da respiração, que ativa plenamente a oxigenação e que, portanto, alimenta o corpo, literalmente, pois é desse oxigênio
esse oxigênio que é transformado em energia. Essa prática inscreve essa ativação total, finalmente, no automatismo. Respira livremente, aprendendo a ativar diafragma e peito. E percebe que, com essa curta ativação, poucos minutos, você também entra em outro estado de presença. E essa é uma das ferramentas possíveis quando acontece uma aceleração, quando acontece uma crise de ansiedade, quando você precisa tomar uma decisão. Percebe por onde você está respirando. E aí se treina, intenciona, intervenha no próprio corpo, abrindo, expandindo, esticando a barriga e depois o peito, preenchendo a camiseta que você está vestindo, permitindo com que a respiração chegue até cada dedo de cada pé e mão. Abrindo uma superfície de contato também interna com o meio em que você está inserida, inseride. E para tornar essa respiração ainda mais orgânica, percebe que ela forma uma espécie de dança. E o seu corpo passa a responder a essa respiração, a essa onda entre abdômen e peito. E você responde a essa resposta do corpo. E deixa o seu torso ir se movendo em espiral, em círculos, em onda, não importa como. Mas é um acompanhamento. Como se o seu diafragma lançasse o corpo à frente, depois o peito lança à frente, depois o peito vem para trás e o diafragma vem para trás. E experimenta como é respirar primeiro com o diafragma ou primeiro com o peito. Como é respirar para os lados. E vai deixando a sua coluna se movendo junto, azeitando, aquecendo o seu torso, o seu core. Ativando inclusive os seus centros de energia básicos e sexuais. Porque a respiração, ela também é uma forma de limpeza, de purificação dos nossos centros de energia, dos nossos chakras. De modo que ela abre espaço. A respiração, ela abre um vazio dentro de nós. É dever do nosso corpo, dos nossos músculos, dos nossos ossos, sustentarem
esse vazio. É por isso que a yoga e outras práticas físicas, elas treinam e condicionam o corpo para esse momento de meditação, de sustentação, de ereção da coluna. Enquanto você dança, nesse movimento sutil, orgânico, suave, carinhoso com você mesmo, percebe se você está tensionando desnecessariamente alguma outra parte do corpo, principalmente ombros, trapézio. E se está sendo tensionado, relaxa, mantendo o movimento, mantendo a fluidez. E se for tensionar o trapézio, que seja para entrar na dança. E não para ficar num stand-by, tenso, alerta. O pescoço. E aí com isso vai inscrevendo essas partes do corpo também nessa dança. E nos quadris, nas virilhas, onde tanta energia fica presa, experimenta soltar, largar essa junção com as pernas. Convida elas para dançar junto também. Percebe que isso gera uma diferença energética nos seus corpos. Quando uma tensão é dissolvida, que espaço que ela abre. Percebe se tem alguma tensão nos seus pés. Quer você esteja sentado ou deitada, numa cadeira ou em posição de meditação. Percebe se tem alguma tensão nas suas mãos. Nossa, o espaço que abre quando trazemos a nossa atenção para essa parte do corpo. E acontece uma entrega, uma submissão à gravidade desse corpo inteiro, ativado, consciente, presente. Essa dissolução de tensões pode acontecer com o corpo imóvel, é muito poderosa, é muito eficaz, recomendo. Ela pode acontecer também na hora de dormir. Às vezes, em situação de ansiedade, depois de um dia inteiro de trabalho, ou ainda checando o celular antes de dormir. Na hora de deitar, a cabeça continua acelerada. E aí, uma ferramenta para lidar é trazer essa atenção para o corpo e ativamente buscando os locais de tensão e dissolvendo, entregando para a gravidade. E não é uma coisa que se faz uma vez e não se faz mais, porque quando menos espera, tensione de novo a mão, ou o pé, o quadril, ou o trapézio, o ombro, e tudo bem. É só dissolver de novo. E essa entrega antes do sono, que é levado a esse outro estado de consciência, que é o dormir, que é um dos poucos redutos ainda da nossa subjetividade sobre a qual ainda temos autonomia, que é o descansar, tão difícil em tempos ansiosos. Esse estado de consciência alterado, na vigília, né, estando acordado, ela pode tomar a forma desse flow, desse fluxo. Aqui essa prática convida
de inscrever o corpo nessa presença, nessa entrega à gravidade e também nesse movimento suave, carinhoso. Percebe que isso alonga partes do corpo que estão pedindo por alongamento. E que esse movimento responde também a um desejo, um pulso vital. Quando se abre esse vazio para a respiração, se abre também para esse potencial de por onde que é o próximo movimento? Qual membro vou ativar? Qual músculo? E não de um lugar de controle ou de previsibilidade, mas um lugar de descoberta, de intuição. E aí que é possível, centrada nesse vazio, centrada no próprio corpo, inventar algo novo. Um movimento que não está na cartilha do automatismo. Um movimento que convida a não linearidade. E nessa hora é possível que mais partes do seu corpo queiram entrar nessa dança. E se você quiser, você pode esticar suas pernas, esticar os seus braços. E deixar com que esse impulso vital, essa vontade de se diferenciar, essa invenção, que no fim é uma invenção de você, do seu ser, do seu eu, nesse momento. E você pode se surpreender, porque de repente é o seu cotovelo esquerdo que está conduzindo o movimento, quem diria? Ou é a sua escápula direita, e daí de repente o seu peito se estica, o seu joelho se dobra num movimento que parece estranho, mas também é muito gostoso. Esse presente que você está se dando de permitir estar no seu corpo e se entregar ao desejo, à experimentação, que é completamente infinita. Uma variação absolutamente complexa, cheia de possibilidades, de articulações, de músculos, de expressões faciais, de diferentes níveis de tensão, de intensidade, de suavidade, que estão disponíveis a qualquer momento, mediante esse estado de presença, de atenção. Tanto se fala em empresas, ou mesmo nesse imperativo da nossa cultura moderna, neoliberal, de ser você mesmo, ou de ser inovador, ser disruptivo. Eu me pergunto, você está deixando o seu corpo ser inovador, ser disruptivo agora? Nesses pequenos gestos, pequenos movimentos, que, enfim, nos libertam de qualquer construção
de qualquer construção do que é certo, do que é errado. É possível que, movimentando os corpos dessa forma, você pode ainda estar no chão, pode começar a se levantar, mesmo já estar de pé, não importa. É possível que isso também esteja surtindo outras sensações no corpo, ou mesmo ativando emoções que estavam ali presas, encalacradas em algum cantinho do esôfago, do baço. Ah. E da mesma forma que você respira e cria esse vazio, você também dá passagem a isso que está vindo. Que não precisa ser escandaloso, explosivo, ou também pode ser escandaloso, explosivo. O importante e o convite dessa prática é que seja íntimo, que seja seu. Pode até ser que venham outros pensamentos, outras vozes na cabeça. E tudo isso é matéria-prima para ser trabalhado, seja em meditação, em terapia, em processos artísticos, na conversa com a vizinha. É tipo, olha o que eu aprendi com o meu corpo hoje. Olha o que ele me contou. E essa experimentação, mantendo sempre a respiração, o vazio, respondendo esse impulso vital, desejoso de inventar algo novo, é o que eu mais tenho aprendido aqui, nesses últimos encontros da Conexão Corpo. Para quem faz academia ou faz yoga, muitas vezes entra num jeito metódico, padronizado de como movimentar o corpo. E essa é uma oportunidade de ver o que o corpo responde a isso. O que se inscreveu na memória dos seus músculos e ossos e tendões e articulações. E sobre articulações, perceba que para que qualquer um desses movimentos esteja acontecendo, é preciso um vazio nessas ligações entre ossos e tendões. Se não houvesse o vazio em cada uma das nossas articulações, nenhum movimento seria possível. O movimento não existe sem o vazio. Esse mesmo vazio que permite o novo, que liberta, que inventa novas regras. Que abre passagem para que todas as forças e impulsos, energias que vêm do centro da Terra, que estão à nossa volta, nessa natureza abundante, cíclica, nos atravessem também. Esse é
Erótico sem ser pornográfico. Essa é a dimensão oceânica, maior do que eu. Esse é o êxtase, êxtasis, saída de mim. E você pode, se estiver assistindo essa gravação, pausar e continuar pelo tempo que quiser, com ou sem música, em qualquer ambiente em que você esteja, acompanhado ou não. E vamos nos encaminhar para uma finalização dessa experimentação. Se você está sentada, entrando em 4 apoios, elevando o seu quadril, elevando os seus ombros, sua escápula, seguindo a respiração, seguindo os tropeços. E vamos finalizar com uma forma de nos manter em pé e em prontidão para seguir o nosso dia ou a nossa noite. Então, agradecendo o corpo por toda essa experimentação. E lentamente, deixando os movimentos cada vez menores, mais contidos. A atenção não fica mais fraca ou dispersa, por outro lado. Muito pelo contrário, ela se concentra ainda mais. E eu vou indicar algumas orientações para a gente entrar em um estado de não ação, um estado que permite com que esse corpo, agora minimamente ativado, entre em prontidão. Então, unindo pé com pé, mas deixando os dedões separados na distância mais ou menos do seu punho, forma um V com seus pés, os calcanhares unidos e os polegares, os dedões ligeiramente afastados. E abrindo os dedos do pé, realmente colocando as patas no chão. E nesse momento, você desloca ligeiramente o seu centro de gravidade um pouco para frente. Você busca encontrar, você está um pouquinho mais para o lado ou para o outro do que você estava antes, e chega nesse lugar ligeiramente à frente, no centro, e aí você percebe que fica fácil. Não é sobre se esforçar para ficar em pé, porque o corpo está pronto, o corpo está respondendo a essa força que continua vindo do centro da Terra e que passa por esses pés abertos, essas patas colocadas no chão, e sobe. E isso agora são modificações quase imperceptíveis, essas orientações agora, de maneira que
você abre uma espiral para fora com seus joelhos, você aponta ligeiramente seus joelhos para o segundo dedo. Subindo pela sua coxa, contrai ligeiramente a coxa, contrai ligeiramente os glúteos e expande, cresce o seu quadril ligeiramente para frente. Se alguém estivesse vendo de fora, nem perceberia o movimento. Mas é uma postura, uma atitude. Com esse centro ligeiramente para frente, os pés abertos, os joelhos apontados um pouco para fora na espiral, o quadril abrindo, e essa força ela vai deixando ainda mais ereta a coluna. O seu umbigo você puxa para dentro e para trás, e isso permite com que a coluna fique ainda mais ereta, o corpo ainda mais entregue, os ombros relaxados, o peito aberto. E do seu pescoço é como se abrisse uma boca. E essa força vai subindo pela cabeça. Você relaxa a boca, olhos, mandíbula. Você pressiona a sua língua no céu da boca, só para sentir e se colocar ainda mais nessa oposição, e depois se relaxa. E é como se fosse um fio te puxando para cima, ao mesmo tempo que esse corpo está completamente entregue à gravidade. Esse contraste, essa oposição entre terra e céu, essas forças de entrega e de intenção, configura esse não esforço, essa ação não ativa, esse estado de presença que pode existir não só em momento de meditação ou de rituais, mas também no mero ato de ficar em pé. E na reaprendizagem de como é estar em pé, convocando todas as partes do corpo, subindo coluna, crescendo coluna, abrindo caminho para dar passagem. As mãos ligeiramente ativadas, os dedos ligeiramente esticados, pesados. E desse lugar, a gente dá 3 respirações grandes, diafragma e peito. E solta com o som. Mantendo essa força que sobe, espirala pelo corpo. E essa forma que não é robótica, não é robotizada, você pode trazer a sua expressão, o seu gingado para esse estado de presença, não é sobre se tornar um soldado. É sobre estar presente, atente, pronta para viver, para experimentar, se conectar. E para criar. Na próxima expiração, você solta e dá umas caminhadas, uns passos pelo ambiente que você está, sem abandonar essa postura, sem abandonar essa presença, percebendo
que muda no seu passo? O que muda na sua interação? Hum. E essa é a prática de hoje, de respiração, de consciência corporal, de fluxo, de dança e de uma preparação do corpo para seguir o resto do seu dia, para os desafios, para as novas crises de ansiedade, para as novas dores. Sempre lembrando que essas tecnologias estão inscritas nos nossos corpos e fico muito feliz que tenhamos esses espaços para lembrar disso e para praticar junto. Agradeço. Obrigada, Ana. Estou me sentindo muito presente no corpo, como que trazer toda essa atenção para o corpo. Eu estou num momento muito intenso, assim, de muito, muito, muito pensamento. Às vezes à noite eu estou até com dor de cabeça de tanto pensar. E aí, agora, né, nessa prática, o quanto que eu não, tipo, não teve espaço, assim, para não tinha espaço para os pensamentos, só tinha a respiração, o corpo, essa. Então está ainda, né, uma presença bem consistente e ativa no corpo mesmo. Obrigada, muito, muito linda. Celebro sua presença, obrigada pela colaboração aqui com o projeto também. Eu vou deixar o contato da Ana, assim, as redes, enfim, e-mail, site, não sei, o que ela compartilhar para quem quiser conhecer também mais dos trabalhos dela. Uma facilitadora incrível que tem muitas pesquisas, assim, bem profundas sobre atenção, tem um projeto de um jogo que ela está desenvolvendo sobre atenção, facilitação em grupo, e, enfim, muitas outras coisas. Ela é uma multi-ser humano, multi-artista, multi-criadora. Obrigada, Ana, pela presença. Uhul. Tamo junto. Sim. Encerrar aqui a gravação.